pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso terceiro vídeo do Filo História, né? Nesse terceiro vídeo, completando a série, continuando a série sobre as duas guerras mundiais, nós vamos só fazer comparações, mostrar algumas diferenças, algumas comparações entre a Primeira e a Segunda Guerra, A primeira comparação que eu faço é a questão do número de mortes, A Primeira Guerra, desenvolveram basicamente os mesmos países, como a gente já viu. A Primeira Guerra dura 4 anos e as estimativas de mortes é entre 10 e 15 milhões de pessoas, o que é uma cifra considerável e o que na época também chocou bastante, porque ninguém tinha visto nada do mesmo tamanho. Mas eis que 20 anos depois vem a segunda durou 6 anos e o número de mortes oscila aí entre 50 a 55 milhões de pessoas, um negócio bem mais chocante, entre civis, soldados e há quem diga até que morreu mais gente, morreram 70 milhões de pessoas, etc, etc. Outra diferença é que a Primeira Guerra, apesar de todas elas terem o seu epicentro na Europa, a Primeira Guerra o cenário mesmo de conflito foi basicamente só na Europa. Então assim, não se expandiu para mais, Ela é chamada de mundial porque envolveu países que pertenciam ao Império Britânico, soldados de outros continentes, do Canadá, da África do Sul, da Austrália, mas o cenário dela é na Europa, enquanto a Primeira Guerra, a Segunda, ela envolve o norte da África, ela tem batalhas famosíssimas no Pacífico, na Ásia, e até, por exemplo, navios brasileiros eram afundados, teoricamente por alemães, que fez o Brasil entrar na guerra do lado dos aliados. Então, outra diferença é que a Primeira Guerra ela foi basicamente só na Europa e a Segunda Guerra ela teve uma expansão maior para o resto do mundo. Outra diferença bastante clara, bastante interessante, é a questão do cenário. O cenário da Primeira Guerra, o método, o estilo de guerra, ele é basicamente as trincheiras. Tentou-se aí a guerra de movimentos rápidos da Alemanha, mas ela se centrou durante muito tempo nas trincheiras. Então era um negócio ali que ficava soldados, os militares, recrutados e tal, em campos de batalha, em lugares espaços, lutando dentro de trincheiras. A Segunda Guerra ela não foi assim. Ela foi uma guerra de cerco às cidades, de avanços, principalmente da Blitzkrieg alemã, pesquisem sobre isso, uma questão bem interessante da estratégia alemã de guerra, de cerco às cidades. Teve cidades, por exemplo, da União Soviética, Stalingrado ficou famosa, Leningrado, etc. Foram cidades que sofreram cercos fortes e a população civil morreu demais. As populações civis tiveram uma participação muito mais ativa. Durante a Segunda Guerra você vai ter o extermínio dos judeus, você vai ter a própria revolta dos judeus no gueto de Varsóvia, você vai ter resistência do povo soviético à invasão alemã, você vai ter resistência francesa. Então a participação de civis e pessoas comuns muito mais forte do que propriamente soldados, E você tem também bombardeiros de cidades. Os alemães iam lá, bombardeavam as cidades inglesas, os ingleses vinham, bombardeavam as cidades alemãs. Você tem inclusive a bomba atômica, a explosão que culminou com o fim da guerra, de Hiroshima e Nagasaki, a explosão das bombas atômicas que atinge uma cidade inteira com civis lá dentro. Então a Segunda Guerra ela teve mais essa característica de envolver todo mundo, que a Primeira Guerra não teve. A Primeira Guerra ainda foi uma guerra mantida dentro dos moldes antigos. O que também caracteriza, que é outra diferença, que é a questão da tecnologia. Na Primeira Guerra já tinha tanque, claro que tinha navio, mas essa questão de submarino, tanque, batalha aérea e tal, ela foi muito mais forte, muito maior durante a Segunda Guerra. Durante a Primeira Guerra, para você ter uma ideia, ainda tinha, por exemplo, guerra de cavalos. O que na Segunda Guerra vai acontecer, por exemplo, quando a Alemanha invade a Polônia, houve uma resistência do exército polonês a cavalo, mas como é que eles iam lidar a cavalo com o exército alemão totalmente equipado tecnologicamente, para a época, talvez até para hoje ainda, muito, muito forte, muito bem equipado. Então essa questão
do tipo de cenário que se desenrola a guerra, do envolvimento de todo mundo e da tecnologia. Isso é outra característica que, em comparação, faz muita diferença entre a primeira e a segunda. E por último, que é bom ressaltar, por exemplo, a Segunda Guerra, apesar de ser um conflito entre nações, mas ela foi um conflito ideológico muito forte. Você tem, por exemplo, na Primeira Guerra, praticamente todos os países eram a mesma coisa. Você tem ali muitas monarquias, a Turquia era uma monarquia, a Áustria-Hungria, a Alemanha era uma monarquia, os ingleses, né, continuam sendo, eram uma monarquia, a França era uma república, mas todos eram países que tinham um império colonial, e era uma guerra colonial por terra, por territórios, por áreas de influência, etc, etc. Na Segunda Guerra, você tem uma presença mais marcante da questão ideológica. Então, a diferença entre os países que na Primeira Guerra era porque, por exemplo, os alemães com os ingleses, era porque você tinha um território, os alemães queriam, os ingleses também. Durante a Segunda Guerra, você tem uma noção muito mais. Por exemplo, quando Hitler invade a União Soviética, claro que há uma questão prática de territórios ricos, a questão de carvão, a questão de petróleo, mas o envolvimento da guerra na questão ideológica e a ideologia levada para a propaganda de guerra e para a questão de resistência e do próprio ataque também, tanto do ataque como a defesa, é muito importante. Você tem uma guerra do fascismo italiano e alemão, contra as democracias liberais, como, né, a Inglaterra era uma monarquia parlamentar, os Estados Unidos uma democracia liberal, e o comunismo, né, da União Soviética, que eles vão se juntar com as democracias liberais para enfrentar o nazismo, e vai ter esse caráter, não é só os alemães, é os nazistas, né, tanto que após a guerra eles vão ter aquela ideia de que após a Segunda Guerra vai ter aquela ideia de punir os nazistas e não propriamente o povo alemão. Nós não estamos guerreando propriamente contra o povo alemão, nós estamos guerreando contra os líderes alemães, os nazistas, e é contra eles que a gente vai levar a nossa força, o nosso castigo, né? O nosso julgamento. Então você tem um conflito muito mais ideológico, a Segunda Guerra, né, o que talvez por isso torna muito mais sangrento, e que abre o leque aí de tudo que vai acontecer na segunda metade do século XX, em termos de guerras, de matanças, etc. Diferente da Primeira Guerra, que era uma coisa mais dentro de um certo espírito do século XIX, uma guerra mais convencional, uma guerra entre estados-nação, etc, etc. Então você tem esse papel. E essas são basicamente as comparações que a gente pode fazer entre a Primeira e a Segunda Guerra. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Se inscreva no canal, mais uma vez, né? A gente vai recomendando, curte aí, ou dá o seu like, seu dislike também, quem sabe, faz a sua crítica, faz a sua pergunta, faz a sua sugestão e interaja com a gente. Para ajudar vocês a interagir, a pergunta de hoje nós falamos aí de matança, de gente, de conflito, gente morrendo, toda a tragédia das guerras, e a pergunta que eu tenho para vocês qual é aquele que é considerado o maior genocídio, ou seja, um povo que vai lá e massacra outro e destrói outro? Qual foi o maior genocídio da história? O que vocês acham? Coloca aí nos comentários, interaja, né? Participe. Então, marca aí algum amigo, comente, participe, interaja, dá seu like, seu dislike, se inscreva no canal. Daqui a 2 dias eu estou respondendo essa pergunta com outro vídeo, e posteriormente a gente faz o 4º vídeo da nossa série. Valeu? Tudo de bom para vocês. Até a próxima.